Existem já outras empresas, tipo a Gala? Tipo, a Você Gala no sabe? sentido de ocupar aquela lacuna que eu falei, que está tentando É, ocupar de aquela estar lacuna. dentro da blockchain com a ideia de empresa mesmo, de falar assim, eu sei que isso aqui vai crescer, vamos investir aqui. Qual? Sky Mavis, que é a dona do Axie Infinity. Ah, é? Eles têm outros games já ou não? Não, mas estão planejando em fazer um desenvolvimento. Tanto que a Ronin, ela é uma, Hum. uma solução de escalabilidade para outros jogos também, não só Axie Ah, Infinity. tá, interessante. Entendeu? A Ronin equivale a, por exemplo, a Polygon, entendeu? Ela equivale a A Axie, Imutável X. então, o Axie Infinity, então, ainda não é um. Apesar das dificuldades de preço e tal, ele ainda é o jogo da blockchain. Ele é só o primeiro, vai ter É tipo um outros. Ethereum, o pessoal fala e tal, mas pô, os usuários estão ali, o dinheiro tá ali, os caras que estão abrindo as portas, né, de certa forma. E foi eles que criaram o conceito. Eles, assim, não é Sky Mavis, foi o contexto do Axie Infinity, a comunidade do Axie Infinity. Criou o conceito de scholarship. Foi eles que descobriram os gargalos de transação dentro da rede Ethereum. Foi eles que desenvolveram o sistema de redimensionamento, que é a Ronin, do zero absoluto. Então, eles estão descobrindo muita coisa que ninguém sabia que sequer ia ser um problema. Eles estão descobrindo na tora mesmo. E as blockchains hoje aguentariam, por exemplo, 30 mil jogadores, tipo online age da vida? Depende de como o jogo é feito. Aí eu acho que consegue. Eu acho que consegue. Ah, é? Porque o que, que acontece? Um game da blockchain, ele faz requisições à sua blockchain de origem. É por isso que, pessoalmente, eu gosto mais do termo blockchain game do que jogo NFT, por causa de, Uhum. de uma questão conceitual. Um jogo da blockchain, ele necessariamente está ligado a uma blockchain. E um jogo blockchain, ele não necessariamente precisa ter um NFT. Um exemplo disso? CryptoCity. CryptoCity você não consegue tirar os aviões, os carros, as armas do jogo como um NFT. Você não consegue. Uhum. Mas todos eles estão atrelados a uma blockchain, que é a BSC. Então, Uhum. blockchain game, ao meu ver, é um termo mais correto, mais coeso. O Mir4, por exemplo, ele tem um Ele é token. mais amplo, inclusive, né? Ele é um termo que engloba, porque todo blockchain game precisa estar atrelado a uma blockchain. Então, o que Uhum. acontece? O jogo ele precisa fazer requisições da sua blockchain de origem, que nesse caso pode ser BSC, pode ser Solana, como no caso do Staratas usa Solana, como a Ethereum. E quanto mais requisições o jogo precisa fazer a sua blockchain de origem, mais gargalo ele tem, que era o problema do Axie Infinity. Por que o Axie Infinity tinha tanto problema quando estava na rede principal da Ethereum? Porque você tinha que, por exemplo, comprar o Axie, você fazia uma requisição a Ethereum. Você ia vender o Axie, você tinha que fazer a requisição da Ethereum. Você ia bridar um Axie, você tinha que fazer outra requisição. Você ia nascer o Axie, tinha outra requisição. Morfar o Axie, tinha outra requisição. Para você cancelar um processo de venda que não se concretizou, tinha outra requisição. Ou seja, era tanta requisição que a blockchain simplesmente não estava dando conta. Porque, para mim, uma pessoa tá tranquilo. Mas quando são 100 mil, 200 mil, 300 mil fazendo a mesma coisa, a taxa de gás Uhum. vai lá em cima, porque os mineradores não dão conta do fluxo. É Sim. aí que começou a ter esses gargalos. Então, se o jogo da blockchain for construído de forma a depender menos das requisições de suas blockchains de origem e conseguir criar uma gameplay fluida sem elas, aí ele fica um jogo mais fluido. Aí você consegue ter um número muito grande de jogadores. Agora, se você tem um jogo que depende muito dessas requisições, aí de duas uma. Ou você vai ter gargalo, ou você precisa de um fluxo grande de informações. Aí você tem a solução da Solana, que aumenta a quantidade de 50 mil transações por segundo, ou você usa uma sidechain, que é o caso da Ronin, ou Uhum. uma imutável X, uma Polygon, Mática da vida, enfim. Na Nervos roda um sistema que, cara, para games eu tô pensando aqui que talvez seja um caminho e é uma tendência. A segunda camada ela roda em servidores normais, tipo um Amazon da vida. Existe um códigozinho ali para ele fazer uma validação muito simples e ele valida por células. Então a rede, a camada um ela é cara e lenta na Nervos. Ela é Uhum. cara e a velocidade dela é de uma transação a cada 10 a 30 minutos, mesma velocidade do Bitcoin. Só Nossa. que ele acumula, ele valida na segunda camada, e aí ele chama de célula, e aquela célula pode ir com 50 mil, com 20 mil, com 10 mil transações, e valida na primeira, entendeu? E aí é Sim. super Ele rápido. envelopa tudo e valida uma vez só. Quem usa pensa assim, cara, é muito rápido essa rede, ela é proof of work e tal, mas não é, porque na verdade ele, tipo assim, ele te dá um vale aqui, depois ele vai lá conferir teu vale. E aí, assim, foi até um questionamento que eu fiz num papo que eu tive sobre técnico sobre isso, falei assim, beleza, mas e se der ruim esse vale? Se por algum motivo der um ruim na camada 2?
Aí na pior das hipóteses, cancela aquele bloco ali. Aquele bloco não é validado. Aí perde algumas transações, aquelas transações precisam ser refeitas e tal. Não é validada alguma, mas assim, é um risco muito pequeno comparado ao risco de... E aí ele citou, por isso que eu lembrei. Exatamente isso. Ao risco de você ter toda hora requisição numa camada principal. Que aí ou você vai ter um gargalo gigante, ou você tem que reduzir a segurança. Exato. Aí você precisa aumentar a velocidade, como a Solana. A Solana é esse a grande proposta da Solana. É ser rápida, ser muito rápida. Porque ela está tentando, de forma nativa, sem precisar de Resolver. uma segunda camada, resolver o problema. Ela está tentando.